E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e os seus ramos. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te agradecemos por mais esta noite neste culto de oração. Nós oramos, intercedemos, agradecemos nesse momento e neste momento, Pai, nós pedimos a tua guia e direção do teu Espírito Santo para que ministre essa palavra ao coração de cada um que está aqui, que seja bênção, que possa ser esclarecedora para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos diretamente, começar a trabalhar nas parábolas, é fundamental a gente compreender o contexto, não é? O contexto exegético, o contexto histórico, o contexto cultural, pois isso nos permite interpretar melhor o que realmente Jesus estava querendo passar para aquele povo e também o que aquele povo realmente entendia. Então, o capítulo 13 de Mateus marca uma mudança importante no ministério de Jesus. A partir daqui, Jesus ele passa a ensinar intensamente por parábolas. E isso acontece porque havia uma grande rejeição por parte dos líderes religiosos de Israel. E as parábolas, portanto, têm um duplo propósito. Qual que é esse duplo propósito? É revelar as verdades do reino aos que têm um coração sensível, que esses serão os que vão entender, e ao mesmo tempo ocultar essas verdades do reino daqueles que endureceram o seu coração. Vejam como é interessante trabalhar com essas parábolas. Veja como Jesus tinha essa sabedoria de lidar com o povo, de falar sobre o reino. E o cenário que nós vemos quando ele conta essa parábola é o cenário à beira do mar da Galileia. Jesus está ensinando multidões compostas por pessoas simples, agricultores, pescadores, trabalhadores comuns, braçais, e por isso ele usa essa imagem do cotidiano como sementes, campos, árvores, elementos que faziam parte da realidade do dia a dia daquele povo. Não seria diferente de nós hoje ao aplicarmos, por exemplo, numa IBD, os nossos dia a dia no trabalho, o nosso dia a dia como casal, o nosso dia a dia como pais, avós, filhos e aí por diante. Jesus já aplicava isso. E no contexto cultural judaico, os irmãos podem pensar assim: não, mas espera, a semente de mostarda não é a menor semente do mundo. Não é a menor semente do mundo, realmente, não é. Mas no contexto cultural judaico, isso que entra o contexto histórico, o grão de mostarda, ele era conhecido como um provérbio para algo extremamente pequeno. Embora tecnicamente não fosse a menor semente do mundo, ela era considerada a menor entre as sementes cultivadas ali na região da Palestina. E essa linguagem não é uma linguagem científica, mas é uma linguagem popular que Jesus usa ali, comunicativa, acessível para aquele povo. E a planta de mostarda, especialmente a espécie comum na região, podia crescer cerca de 2 a 4 metros de altura, tornando-se, claro, muito maior do que as próprias hortaliças que cresciam, assumindo uma aparência de uma pequena árvore, ela assumiu uma aparência de pequena árvore. Podemos imaginar 2 a 4 metros, que é um pé de laranja, um pé de limão, algo nesse sentido, a altura.
né? E isso causava impacto, pois como algo tão pequeno gerava algo tão visivelmente grande. E outro detalhe importante é a menção aqui no texto, aves do céu. Porque no Antigo Testamento, especialmente em textos como Ezequiel 17:23 e Daniel 4:12, árvores grandes que abrigavam aves simbolizavam reinos que oferecem proteção e alcance às nações. Portanto, então Jesus ele está utilizando uma imagem que já é conhecida na tradição bíblica para comunicar algo ainda maior. O reino de Deus começaria pequeno, mas se expandiria de forma a alcançar muitos, assim como alcança até hoje. Teologicamente, essa parábola revela a natureza do reino em sua forma presente, na sua forma atual, o que se chamamos na teologia do já e ainda não. Não sei se os irmãos já ouviram a expressão já e ainda não, né? O reino já foi inaugurado por Cristo, né? Com a vinda de Cristo, mas ainda está em processo de crescimento até a sua plena consumação. Por isso que se fala já, porque já iniciou, e ainda não, porque ainda não, Jesus Cristo não voltou para buscar a sua igreja. Então temos essa palavra teológica aí, que é o já e ainda não. Ou seja, não é um reino político visível e imediato, como muitos judeus esperavam, mas um reino espiritual que cresce progressivamente na história. Agora, meus irmãos, com esse entendimento que nós fizemos num panorama, agora a gente pode puxar a mensagem central desta parábola, né? O texto nos diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu fazem os seus ninhos em seus ramos. Meus irmãos, Jesus já começa destacando algo que aos olhos humanos parece insignificante: um grão de mostarda. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Já viu? Geralmente, olha aí, geralmente é usado em acupuntura, já viram? Usado em acupuntura na orelha? Eu já usei bastante. É duro, você faz aquela acupuntura por pressão, acupuntura, né? E aqui está a primeira grande lição. O reino de Deus frequentemente começa de maneira humilde. Ele começou de maneira pequena, discreto, e aparentemente iniciou-se como um movimento sem importância, né? Não há aquela aparência de grandeza que o povo judeu esperava. Não vai vir um rei que vai tomar a mão política dos romanos e vai governar sobre nós e sentará novamente sobre o trono de Davi, igual os judeus esperam até hoje, né? E não há essa aparência de grandeza, não tem espetáculo, não há reconhecimento imediato dentro do seu ministério. E foi assim com o próprio Cristo. Ele não nasceu dentro de um palácio, mas ele nasceu em uma manjedoura. Começou pequeno. Não foi rodeado por reis, mas ele foi rodeado por pastores. Seu ministério ele começou de forma simples, foi com poucos discípulos e homens comuns, sem influência política, sem poder ou poder religioso. E ainda assim, ali estava o início do maior reino que já existiu. Essa verdade, meus irmãos, confronta diretamente o nosso coração, porque nós vivemos em uma geração que valoriza, o que é grande, o que é visível, resultados imediatos, e muitas vezes nós desprezamos pequenos começos. Queremos resultados rápidos, crescimentos instantâneos,
e reconhecimento visível, mas o reino de Deus não opera segundo essa lógica. Não tem como aplicar essa lógica humana ao reino de Deus. A Escritura nos lembra em Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, que diz assim: quem despreza, é uma pergunta, quem despreza o dia dos pequenos começos? Quem despreza os dias dos primeiros começos, dos pequenos começos? Deus, ele trabalha no pequeno, ele inicia no culto, ele planta sementes. Mas Jesus não para no começo, ele nos mostra que essa pequena semente possui algo extraordinário, um poder interno de crescimento. A semente, quando plantada, ela começa a crescer, né? Mas não por esforço humano, mas por um processo que Deus mesmo estabeleceu na criação. E isso nos revela uma verdade profunda. O crescimento do reino de Deus, e eu quero que os irmãos entendam que tudo que eu falar sobre crescimento aqui é sobre o reino de Deus e não teologia de prosperidade. Isso revela a verdade profunda, que é o quê? O crescimento do reino. Ela não depende do homem, mas ela depende somente de Deus. Eu me lembro que quando novo convertido, neófito, eu saía para falar da palavra. Eu falei assim, não, eu descobri o Evangelho. Eu li Efésios 2, 8 a 10 e quis sair evangelizando todo mundo. Falei, não, por certo eles vão ler esse mesmo verso e vão se converter assim como eu vi. Que a salvação é pela graça, que é pela fé em Jesus Cristo e não é por obras. Claro que as obras são complementos de uma pessoa que é salva. Isso nós temos que ter em mente, né? Porque se um salvo não tem obras, então ele não é um salvo. E daí eu comecei a evangelizar aqui, evangelizar ali, e falavam que eu estava doido, e falavam isso, e falavam aquilo. Eu fiquei desesperado. Eu falei, como é que é possível? Está claro? Está claro aqui na palavra e ninguém entende isso? Como é que eles... Eu estou falando claro aqui, só falta eu desenhar para eles e o povo não entendia. Aí vem uma parte que o apóstolo Paulo reforça isso, em 1 Coríntios 3, 6, quando diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Há uma responsabilidade humana no sentido de plantar, de regar, de anunciar o Evangelho. A nossa obrigação é anunciar o Evangelho, o reino de Deus. Mas o crescimento, a transformação, a vida, ela vem exclusivamente de Deus. E isso, de um certo modo, nos liberta de um peso enorme que nós nunca deveríamos carregar. Porque às vezes você fala assim, você pode pensar, nossa, mas será que eu falei alguma coisa que não deixou muito claro e por isso que ela não creu? Será que eu deixei alguma doutrina muito incerta, por isso que essa pessoa não entendeu e não creu? Será que a culpa foi minha? Não foi, meu irmão. Você plantou a semente. A semente do Evangelho foi plantada, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E então Jesus, ele apresenta o resultado, né? Aquela árvore pequena se torna uma árvore grande. O crescimento, ele é até desproporcional, né? Do tamanho da semente para o tamanho da árvore que cresceu. E isso aponta para o avanço poderoso do reino de Deus ao longo da história. O que começou com um homem, 12 discípulos, hoje alcança todas as nações. O Evangelho atravessou impérios, resistiu perseguições, sobreviveu a tentativas de destruições e continua transformando vidas até os dias de hoje. Isso não é obra humana, isso é o poder de Deus.
Mas ainda há um detalhe importante, né? Um detalhe importante: a árvore ela se torna abrigo. Depois do crescimento, a árvore se torna abrigo. Quantas pessoas às vezes começa a chover, não tem um toldo, não tem uma loja aberta, correm para quê? Debaixo de uma árvore. Quantos pássaros, para ficar protegido dos próprios seres humanos ou dos seus predadores naturais, eles fazem ninhos na onde? No alto de uma árvore. Isso mostra, meus irmãos, que o reino de Deus não cresce apenas para existir, mas para abençoar outras pessoas também. O reino se torna um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de vida. Pessoas cansadas encontram paz, feridos encontram cura, perdidos encontram a salvação. E aqui está uma aplicação direta: aquele que faz parte do reino também se torna instrumento desse abrigo. Vocês também, além de embaixadores do Evangelho, são instrumento do abrigo do reino. Vocês estão aqui no mundo para ser diferente, para mostrar o verdadeiro caráter de Cristo, refletir o amor de Cristo, para dar uma mão amiga a quem precisa, para dar um conselho firme para quem precisa, para dar um conforto para quem não está precisando de consolação. Nós somos instrumentos nesse grande reino. E o verdadeiro cristão, ele não vive apenas para si, ele se torna canal de bênção. A sua vida começa a refletir Cristo de tal forma que os outros encontram nele acolhimento, encontram graça, encontram verdade, encontram direção. No entanto, essa parábola também traz uma advertência bem silenciosa. O crescimento do reino, ele é progressivo. Ele não acontece da noite para o dia. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos. Volto novamente ao evangelismo. Você está ali anunciando o evangelho para os colegas de trabalho, na escola, está ali, e parece que você não vê fruto. Aí você fala: não, vou largar a mão de vez. Já, isso aí não é de Deus mais não, isso aí não é crente não. Abandonam, porque não veem os resultados imediatos, esquecem que não depende de nós, depende da ação do Espírito Santo. E muitos e tantos quantos já não abandonaram a fé, porque eles não entendem esse processo. Existem aqueles que vêm para a igreja, eles participam dos cultos, participam de tudo quanto é coisa da igreja, pegam o ministério, e quando você vai ver, eles abandonam simplesmente. Por quê? Porque não tem paciência de esperar esse crescimento progressivo. Isso eu digo, meus irmãos, dentro da nossa maturidade cristã. Às vezes, quando nós somos novos convertidos, nós temos aquela euforia, aquela fobia de querer fazer as coisas, abraçar o ministério. Eu quero dar aula de EBD, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero evangelizar, eu quero, ser capelão. Tudo vem na cabeça naquela euforia. Mas se a sua mentalidade não acompanhar esse processo progressivo, se você não for de fato um salvo com boas obras, ou apenas um salvo da boca para fora, um salvo intelectual, eu creio, mas então você vai abandonar a fé. Você não é um salvo. É uma palavra dura, mas é verdade, é algo que nós temos que refletir dentro de nós. Mas o reino, ele cresce de forma constante, mesmo que silenciosa e inevitável.
Deus está trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo. Nós estamos aqui no culto, Deus está trabalhando lá na vida do pastor viajando de carro. Deus está trabalhando na vida do Edu. Deus está trabalhando na vida no hospital. Deus está trabalhando em vários lugares, nos parentes, aonde aqueles parentes que a gente gostaria que entendesse o Evangelho, Deus está trabalhando. É no silêncio que Deus trabalha. Ele está agindo agora mesmo quando nós não sentimos. E na vida espiritual, isso é extremamente prático. Pequenos hábitos, por exemplo, como uma oração diária, a leitura da Palavra de Deus, um devocional, comunhão com Deus durante o dia. Parecem coisas simples, mas produzem crescimento profundo ao longo do tempo. No ministério, por exemplo, pequenas ações podem gerar impactos eternos. Pequenas ações podem gerar impactos eternos. A nossa família nós temos como um ministério. A nossa casa nós temos como um ministério. E na família, ensinar um filho hoje pode transformar gerações futuras. Podem preparar gerações futuras. Futuros missionários, futuros músicos, futuros cantores, futuros professores, futuros pastores, diáconos e aí por diante, se a gente for citar, vai demorar muito. Por fim, nós precisamos entender que essa parábola ela só faz sentido plenamente em Cristo. Ele é a semente plantada. Ele veio ao mundo, foi rejeitado, morreu, foi sepultado, mas ao ressuscitar trouxe vida e vida abundante. Hoje o reino cresce por meio do Evangelho, que anuncia a sua obra redentora. Então, portanto, a grande pergunta que fica para nós no final desse estudo não é sobre o tamanho do nosso começo, mas sobre a nossa fidelidade no processo. E as perguntas que ecoam nas nossas mentes têm que ser o quê? Você tem sido fiel no pouco? Você tem valorizado aquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Ou você tem desprezado o pequeno esperando algo grandioso? São coisas que nós temos que ter dentro de nós. São perguntas que temos que fazer dentro de nós. E também ter a certeza de que Deus não precisa da grandeza humana para realizar obras pequenas, obras grandes. Ele usa sementes, ele planta sementes. E aquilo que começa pequeno nas mãos de Deus sempre termina grande, não por causa de nós, mas para a glória de Deus. Amém? Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado porque o teu reino começa pequeno, mas cresce pelo teu poder. Perdoa-nos, Senhor, quando desprezamos os pequenos começos. Ensina-nos a confiar no teu agir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Fortalece a nossa fé, ajuda-nos a sermos fiéis no pouco, constante na tua presença e obedientes à tua vontade. Faz de nós instrumentos do teu reino, para que outras vidas encontrem abrigo, graça e salvação através de nós. Entregamos tudo em tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor é quem faz crescer. Oramos em nome de Jesus. Amém.